Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque afinal de contas o que vale esse jogo contra a Lusa no sábado no Pacaembu, já que o Timão tá classificado, tá com 25 pontos, eu vou te contar. Bidon na Venezuela, no jogo da pré-Libertadores, vai estar à disposição na próxima quarta-feira e tem uma logística para isso. E o depoimento lindo, lindo, emocionante de Rodrigo Garro antes de entrar em campo diante da equipe do Santos. A campanha do Corinthians ela é maravilhosa, espetacular e, digo mais, a melhor de todos os tempos, desde que o Paulistão criou esse modelo lá em 2017. É a melhor. Inclusive em 2017, quando o Corinthians foi campeão, o Corinthians atingiu 25 pontos. O Corinthians já tem 25 pontos e restam 3 partidas. Ou seja, o Corinthians já igualou a melhor campanha dentro desse modelo, dessa nova fase, desse novo regulamento do Campeonato Paulista e a tendência é superar. Esse jogo contra a Portuguesa, que vai rolar no sábado, às 6h30, no Pacaembu, né, no Mercado Livre Pacaembu, né, que tem name rights agora, ele pode definir com uma vitória a primeira colocação geral definitivamente, desde que o São Bernardo tropece diante do Guarani. É um pouco mais difícil, o São Bernardo é uma das boas equipes do interior paulista, ou do ABC, né, do Campeonato Paulista como um todo, joga em casa diante do Guarani. Mas se o São Bernardo não vencer o jogo, se rolar um empate e o Corinthians vencer a sua partida da Lusa, o Corinthians vai a 28 pontos, não pode ser mais alcançado, e mesmo que seja, vence nos critérios, e aí a gente está falando de uma decisão nas quartas contra o Mirassol, que já está definido na Neoquímica Arena, em jogo único, na semi, em jogo único, também na Neoquímica Arena, e com as duas finais tendo a decisão também na Neoquímica Arena. A gente está falando de uma vantagem significativa, gente. São 17 jogos vencendo do Corinthians em Itaquera. Não são jogos de invencibilidade, são jogos vencendo. São 17 jogos em sequência que o Corinthians vence com mais de 40 mil torcedores sempre apoiando, com o recorde batido agora diante do Santos de 48 mil pessoas presentes. Negócio inacreditável. A gente sabe como a torcida do Corinthians joga junto, como o Corinthians é forte em casa. Chegou um momento nos últimos 2 anos em que, por conta de várias situações que vocês já conhecem, por times muito mais limitados, por constantes mudanças de técnicos, por gestões estapafúrdias, o Corinthians não conseguia fazer valer nem o seu fator casa e tinha dificuldades muitas vezes jogando nos seus domínios. Pois isso mudou. Do ano passado para cá, o Corinthians tem sido muito forte, dentro e fora de casa, mas em casa, cara, em casa é praticamente imbatível. Então, se você decide em casa, não está proibido de daqui a pouco no empate, vai para pênalti, enfim, o futebol tem dessas coisas. Mas a tendência, a vantagem, ela se torna muito grande na medida em que o time sabe utilizar da sua força local. E é o que tem acontecido com o Corinthians. Então, confirmar essa liderança geral a ponto de não ser alcançado por ninguém, independentemente do adversário que o Corinthians pegar nas quartas, na semi ou na final, ele vai decidir em casa. E isso, sim, é importante. Por isso, o Corinthians tem uma pré-Libertadores na semana que vem, mas esse jogo contra a Portuguesa, ele ganha também um ingrediente a mais. Tem a questão aí de você ir para a Venezuela com um pouco mais de confiança se você ganha o jogo. Tem a questão do Campeonato Paulista de não deixar os outros se aproximarem e você já conquistar essa liderança geral para garantir essas coisas. De daqui a pouco meter uma pontuação aí recorde, né? Inclusive batendo inclusive o Palmeiras dos últimos anos, né? Que foi assim avassalador nas fases de grupos do Paulistão, onde venceu o tricampeonato. Então tem algumas metas mais específicas, alguns objetivos mais pontuais que o Corinthians pode entender como interessantes nesse jogo diante da Luzinha da Portuguesa, que é sempre interessante ver na Série A do Campeonato Paulista. Pois bem, depois disso, o Corinthians joga sábado, domingo tem mais um treinamento, né? Aliás, deve dar aquele descanso, né, para quem jogou e tudo mais e tal. Na segunda-feira rola mais um treinamento, uma atividade e viagem para Venezuela, onde na quarta-feira o Corinthians encara a Universidade Central da Venezuela no jogo de ida dessa segunda fase da Libertadores, o que a gente chama de pré-Libertadores, que os brasileiros têm em 2 etapas. Essa fase e a próxima, para só então entrar na fase de grupos. O Corinthians joga na quarta fora de casa e decide na outra semana, dia 26, na Neoquímica Arena, essa vaga para a próxima fase. E aí
tem mais uma eliminatória. Mas um passo de cada vez. Esse jogo na Venezuela, então, é um jogo de suma importância, mas ok, você tem 2 confrontos aí para poder recuperar qualquer zebra que der. Para isso, o Corinthians está tentando uma logística que facilite a utilização de Breno Bidon. Eu não sei se o Breno Bidon desembarcaria já como titular desse time do Ramon. Ele não jogou ainda em 2025. O Ramon tem dado oportunidades ali com o José Martínez, que fixou muito bem, mesmo caindo pela direita, mesmo deslocando o André Carrillo pela esquerda. Você pode jogar o José Martínez para a primeira função, tirando o Ranieri, e aí tendo essa lacuna aí, podendo botar Carrillo e Alex Santana, e Rian, e Charles, que eu acho menos provável. Mas enfim, você tem algumas opções. O Bidon, obviamente, cairia como uma luva ali, mas será que ele já chegaria de paraquedas, assim, vindo de uma seleção com outra metodologia de treinos, com outra preparação física, com outra cabeça, né? Porque ele tá lá defendendo o Brasil numa competição. Afinal, é domingo. Então, daqui a pouco ele chega, desembarca e virar essa chave é complicado. Vai depender da comissão técnica, evidentemente. E também a gente tem que entender os outros jogadores que ficaram aqui carregando o piano enquanto ele não estava, se não merecem uma oportunidade, como o Alex Santana, como o Rian, enfim. O fato é que ele no domingo joga a final pelo Brasil, com a camiseta do Brasil. Ele é titular da seleção brasileira sub-20, disputando o Sul-Americano na Venezuela. Na segunda-feira ele ficaria na Venezuela, quando na segunda noite chega a delegação do Corinthians. E ele se juntaria a todo mundo para ser utilizado na quarta-feira. Poder jogar ele pode. A questão é, vai mexer no time? A questão é, ele tem mexido muito no time, então não dá para saber se o Bidon vai ser titular ou não. Ele é um titular, é um jogador importante. O Emiliano fez questão de frisar e refrisar isso na entrevista. Mas assim, chega muito de paraquedas, né? O cara não jogou esse ano ainda, ele nem sentiu ainda o grupo, o elenco, é muito cedo. Mas o Bidonzinho é meu titular, né? Se você me perguntar, é óbvio que ele tem que jogar. Mas eu teria esse cuidado nesse primeiro jogo. Deixaria ele no banco, colocaria um time de jogadores mais acostumados, né? E aí depois, né, se precisasse e tal, ou se não, guardaria ele para a semana que vem. Eu faria isso. Mas o Corinthians está fazendo essa força-tarefa para manter o cara na Venezuela, encontrar com a delegação e só depois concentrar com o time para que ele não venha até, né? Pô, Caracas é longe pra caraca, né? Volta de Caracas, chega em São Paulo, de São Paulo, 2 dias depois volta para lá. Então fica lá, espera o timão e beleza. Um dia depois, né? Seria um dia para o outro, não faz sentido. E para a gente fechar, o Corinthians publicou os bastidores da vitória diante do Santos, que são aqueles vídeos muito bacanas, né? Mostrando o interior do vestiário, as falas dos jogadores, o momento em que eles estão se uniformizando, tendo o último contato com a comissão técnica, depois algumas imagens um pouco inéditas, né, do que aconteceu no jogo. Sugiro você seguir lá. Se você entrar na Corinthians TV, vai estar o vídeo de bastidores lá da vitória sobre o Santos. É muito legal de assistir. E aí o que me chamou a atenção, eu estava dando uma olhada assim e tal, né, nesse vídeo de bastidores, o Romero sempre liderando as conversas, como o capitão que é dentro do vestiário, o Memphis mais na dele, o Yuri muito sorridente, o Emiliano falando, o Fabinho Soldado também, a galera dando aquela motivada, que é clássico, que não sei o quê, não percam essa oportunidade, bababá, tudo que a gente já conhece e que a gente viu, assim, cansou de ver nesses vídeos de bastidores. O que me chamou a atenção foi porque foi o primeiro jogo do Garro como titular. O Garro ficou afastado para tratar de uma tendinite no joelho, mas também falamos aqui que a cabeça de Rodrigo Garro precisava de um refresco, precisava de um descanso, por tudo que aconteceu na Argentina no final do ano passado. Então, era muito arriscado você colocá-lo imediatamente no campo com todos esses problemas, né? Um problema físico e um problema psicológico. Não fazia sentido. Então, o Corinthians foi resolvendo aos poucos todas essas questões, e o Garro foi se sentindo mais à vontade, foi se sentindo bem. Aí teve a questão da camisa, né? Que ele ficou com a 8, o Memphis ficou com a 10, mas o clube conseguiu, eu acho que essa é uma grande vitória, conseguiu vender, né, ao jogador, ao Garro, de que a camisa 8 ela é simbólica e muito importante para o clube. E ele, cara, ele introjetou isso, ele realmente absorveu isso de uma forma muito positiva. E aí a gente, nesse vídeo, né, nessas imagens e tal, mostra o túnel, os jogadores reunidos no túnel antes de subir. E o Garro não tinha falado, pelo menos nas imagens de bastidores que a gente recebeu dentro do vestiário, né, com os caras que mais falam naquele momento, o Garro não tinha pedido a palavra nem nada. Nesse momento no túnel, o Garro fala que passou por um momento muito ruim na vida e que a preocupação dele era se ele iria conseguir voltar a jogar futebol.
Tamanha a dificuldade que ele passou. E ele disse: estamos aqui agora, não normalizem o que é jogar no Corinthians. Encarem isso como uma forma positiva. Não normalizem jogar e viver o que a gente está vivendo. Ele agradece: só por causa de vocês eu estou aqui. Eu não sabia se eu ia voltar para minha família, se eu ia conseguir olhar para minha família, se eu ia conseguir voltar a jogar futebol, mas eu estou aqui por vocês. Cara, ele fala isso pro grupo. Salve, nação corintiana, sou eu de novo, Mineirinho, de volta aqui trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar falando um pouquinho dessa preparação do Corinthians para enfrentar a Portuguesa sábado às 6h30 no Pacaembu. Timão, após vencer o Santos na Neoquímica Arena, tá motivado, tá confiante, tá um time determinado. E foi a primeira vez na temporada 2025 que Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogaram junto e fizeram sucesso, principalmente no segundo jogo, no segundo gol. A jogada ela foi de cinema, foi uma jogada espetacular. Para mim, sinceramente, é o melhor trio do Brasil hoje na atualidade. Neymar e Memphis Depay travaram um duelo à parte, um duelo de dois gigantes, mas Neymar não conseguiu obter sucesso porque o Corinthians, com o técnico Ramon Dias, acabou povoando bem o meio campo, jogando ali o Ranieri, o Carrillo e o José Martínez. Então são três jogadores experientes que não deram espaço para Neymar jogar. Neymar mostrou ainda que não está na sua plenitude, no seu condicionamento físico perfeito. Tentou fazer alguma jogada de efeito, mas não conseguiu sucesso. A oportunidade que teve, o Hugo Souza foi lá e fez uma belíssima defesa. Depois ele fez uma jogada para cima do Ranieri. Ranieri acabou fazendo uma falta, ele Ranieri tomando um cartão, mas não teve novidade. Depois o Neymar foi substituído, acabou sendo vaiado para a torcida do Corinthians e acabou aí levando até reclamando, na verdade, da bola da pênalti, dizer que a bola é ruim, que eles precisam melhorar. Mas o importante é que o Corinthians fez um jogo taticamente perfeito e 48 mil torcedores pulsando a Neoquímica Arena. Fica muito difícil bater o Corinthians. O Corinthians chegou a 25 pontos, encara a Portuguesa agora no sábado, e se o Corinthians vencer vai a 28 pontos. O Corinthians é líder do seu grupo e líder geral do Campeonato Paulista. Detalhe dessa liderança é que se o São Bernardo não vencer o Guarani e o Corinthians vencer a Portuguesa, o Corinthians já é o líder geral, ninguém mais tira essa pontuação do Corinthians. Então o Corinthians vai fazer a semifinal em casa, quarta final, tudo em casa. Então o Corinthians até o final do campeonato, se for passando, sempre o jogo será na Neoquímica Arena. Corinthians vai jogar no sábado, vai preparar na segunda, porque na quarta Corinthians já estreia na pré-libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. E o bom da pré-libertadores é que não é um jogo só, são dois jogos. O Corinthians vai jogar lá, depois vai jogar cá, né? Então o Corinthians tem uma oportunidade de passar para a Universidade Central. Domingo, Bruno Bidon tá fazendo aí a final da seleção sub-20 e tá na Venezuela, e o Corinthians está trabalhando com a logística para quê? Para que esse jogador já fique lá para ajudar o clube. Não sei se Ramon Dias vai escalar ele como titular, porque quando terminou a temporada 2024, o Corinthians naquela ascensão meteórica, né, embalado, 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, Bruno Bidon era titular absoluto no Corinthians. Agora não sei se o Ramon Dias, como ele está lá na seleção, e ele está dando oportunidade a outros jogadores que está correspondendo também, vai colocar como titular. Mas Bruno Bidon é um jogador importantíssimo, talvez ele não entre como titular, né? Mas no decorrer da partida, Bruno Bidon pode entrar porque é um cara técnico, versátil, inteligente, recompõe bem os espaços, consegue fazer inversão de jogada e é aquele jogador que não apenas desarma e sai tocando, ele sabe desarmar o adversário e sair jogando com a bola no pé, ou seja,
ele sabe caminhar com a bola. Isso deixa os atacantes bem posicionados para chutar no gol, para marcar gol. Então, é um jogador importantíssimo. O Corinthians está muito bem no Campeonato Paulista. Vai entrar na Libertadores, vai entrar com muita seriedade. O Corinthians acabou aí divulgando os bastidores da vitória sobre o Santos, aquelas coisas que a gente conhece sempre, né? Mas é emocionante ouvir do Corinthians, que está lá no site do Corinthians TV. Por quê? Porque Rodrigo Garro é um jogador extremamente técnico, é um camisa 10 diferente. Não é à toa que ganhou ano passado como o craque do Brasileirão e o Corinthians nem campeão foi, certo? E ele fez uma partida contra o Santos espetacular. E olha que foi o primeiro jogo dele como titular na temporada 2025. Ele havia entrado contra o São Bernardo no segundo tempo e agora foi titular pela primeira vez com a camisa 8 do Corinthians. O Corinthians acabou trocando aí a 8, dando a 8 para o Garro e a 10 para o Messi, que estava no contrato. Isso deixou o jogador um pouco incomodado. O jogador é aquele cara que é muito sério, é aquele cara que é um profissional extremamente. Falou que, apesar de ter incomodado ele, mas ele aceitava a decisão do clube e todos em prol do Corinthians. Então, um cara extremamente espetacular, um cara que a torcida admira muito. No final do ano, infelizmente, acabou se envolvendo num acidente com uma vítima fatal na Argentina. Isso abalou ele extremamente psicológico, abalou o seu psicológico. Ele disse ainda que não sabia se ia voltar a jogar mais futebol, como é que ia fazer, né, da vida dele, mas diz ele que teve o apoio do jogador, o apoio da família, e isso fez com que ele voltasse e estivesse naquele dia. Então, falou: jogar no Corinthians é uma oportunidade única. Então, recebeu um abraço do Hugo, todos ali aplaudiram, todos ali, né? Então, a gente vê o quanto o cara é determinado, e o Corinthians, se continuar nessa pegada, esse ano vai nos trazer alegria, esse ano vai nos dar muita alegria, porque o time é bom, o time está qualificado, o time tem um belíssimo de um goleiro. Mateuzinho jogou muito contra o Santos, meu Jesus do céu, o cara jogou demais. Aquele lado direito do Corinthians, ele foi um elemento surpresa com José Martins. José Martins escalado meio campo, ele sai pela direita em velocidade, aí fez aquele cruzamento para o oportunista Yuri Alberto brilhar, tocar só de pontinha de chuteira e fazer 1-0 o Corinthians aos 16 minutos do primeiro tempo. Daí para frente o Corinthians foi ganhando força, até fazer os 2-0 com uma jogada espetacular, com um lançamento, parece que foi com a mão de Rodrigo Garro para Memphis Depay, que matou no peito e tocou para Yuri Alberto fazer 2-0 Corinthians, mais oportunismo do centroavante. O centroavante é isso, está ali para colocar a bola para dentro. Então, um jogador sensacional, Rodrigo Garro, e após ele ter se envolvido nesse acidente lá, ele chegou ao Corinthians, né? Começou a treinar, acabou sofrendo uma lesão no joelho, teve uma tendinite no joelho, então ficou praticamente janeiro sem treinar, um período fevereiro também sem jogar, na verdade, sem jogar, né? Sem jogar, retornou contra o São Bernardo e já fez um jogo perfeito contra o Santos. O Corinthians venceu por 2-1, um jogo difícil com o Neymar, né? Mas Rodrigo Garro, um belíssimo jogador. O Corinthians está no caminho certo e agora vai enfrentar a Portuguesa no sábado. E o Corinthians tem toda a chance de sair de lá como líder do seu grupo e líder geral do Campeonato Paulista. Mais ninguém tem condições de alcançar caso o São Bernardo não vença o Guarani. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue aí ganhar da Portuguesa no sábado? Qual que é a opinião de vocês? Eu acredito nessa possibilidade porque o time do Corinthians está muito ajustado. Mesmo o técnico Ramon Dias, talvez, como o Corinthians na quarta-feira já enfrenta a Universidade Central da Bolívia, na Venezuela, talvez o Ramon Dias não escale seu time titular. Não escale, porque escalou contra o Santos, né? O Corinthians escalou todos os titulares em todos os 3 clássicos. Infelizmente, perdeu para o São Paulo de 3-1, empatou com o Palmeiras, todos eles fora de casa. E agora em casa, o Corinthians ganhou seu primeiro clássico. Mesmo com time reserva, o Corinthians tem condições. Time reserva não, time alternativo.
porque o elenco é bom, o elenco é qualificado, então o Ramon Dias está alternando e dando oportunidade a todo mundo, e todo mundo que está entrando está agarrando essa oportunidade. Vou te dar um exemplo aqui, João Pedro Choca, garoto de 21 anos, que o Corinthians até já acionou o jogador para renovar seu contrato de forma antecipada, termina em 2026. Por quê? O jogador deu uma oportunidade para ele e acabou. Na defesa do Corinthians agora é João Pedro Choca e André Ramalho. Kaká e Félix Torres não conseguem mais tirar essa vaga porque o zagueiro joga muito. Contra o Santos fez um jogo seguro, um jogo perfeito. Hugo, que eu tenho criticado aqui porque não tem desempenhado, né, um bom futebol, contra o Santos jogou demais, foi taticamente perfeito, entendeu? O lado esquerdo do Corinthians funcionou, o lado direito do Corinthians funcionou, a defesa funcionou. Então é só dar o quê? Meus parabéns ao jogador por essa dedicação e por estar nos trazendo alegria. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Deixe seus comentários aqui no vídeo. Deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição para a nossa comunidade cada dia poder crescer um pouco mais. Quero agradecer a vocês pelo carinho e pelo apoio que vocês têm comigo aqui no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.